Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor, Jesus, que Deus abençoe vocês, cada um, recuperando da gripe, né? Essa gripe pegou, foi forte, né? A gente aqui tá todo gripado. Eu, minha filha e minha tia também, que é idosa. Todo mundo tá tossindo, todo mundo tá com esse sintoma de mal-estar e dor de cabeça, né? Não é fácil, mas Deus dá vitória, amém? Bom, irmãos, hoje eu postei de manhã, irmãs, né? Glória a Deus. Hoje eu postei de manhã o Salmo 138, né? Que fala sobre dar graças a Deus por por Deus por sua fidelidade, né? Pela sua bondade, pela fidelidade que Deus tem conosco, né? A gente não é fiel a Deus, mas Deus continua sendo fiel. Ele fala e cumpre a palavra dele sobre nós, amém? E Deus continua sendo fiel a nós, amém? Mesmo nós errantes, nós pecamos, Deus continua sendo fiel. Ele nos perdoa, né? Ele quer que nós volte para Ele, busque a face dele, né? Que ele no caminho do Senhor, amém? Então Deus continua sendo fiel. Nós sempre desviamos, né? Mas Deus não, Ele continua sempre fiel a nós, amém? Glória a Deus, porque Deus é santo, amém? Glória a Deus. Bom, então no Salmo 138 fala sobre dar graças a Deus pela sua fidelidade. Aqui a gente sabe que na história, antes de eu falar, Davi, sempre a gente vê que é salmos que Davi fez a Deus, entoava salmos ao Senhor, porque a gente vê como Deus ajudou Davi, até porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, todo mundo já sabe disso, né? Que Deus tinha um amor muito grande por Davi, foi escolhido de Deus. Ele substituiu o rei de Saul, né? Que o rei Saul desagradou a Deus, então, né? Desobedeceu a Deus. Então, Davi foi o rei escolhido por Senhor, e foi um homem segundo o coração de Deus, amém? E Deus tinha um zelo por Davi. E Davi era um homem que honrava a Deus em tudo que ele fazia. Claro que ele errou, como todos nós erramos, né? A gente sempre vê na história, a gente pode ver que a gente tem que entender uma coisa, que nós não somos perfeitos, tá? Perfeito é só Deus. Então nós somos humanos, nós somos errados, nós somos pecadores, né? O que nos dá graça, nos salva é Deus, a misericórdia de Deus sobre nós. Não é porque nós merecemos, é porque Deus nos ama, né? Ele nos amou primeiro, não podemos esquecer. É a misericórdia de Deus que nos alcança, é Ele que nos dá porque Ele quer. Né? Então nós temos que entender, não é porque nossos méritos, não. Nós temos que entender isso também. Amém? E o que mais interessante é que Davi, diante de todas as perseguições, porque Davi foi um homem muito perseguido, né? Foi um rei perseguido, né? Ele o tempo todo ele tinha inimigo, todo o tempo ele tinha adversário. No reino, nos outros reinos, no próprio reino, nos reinos e da sua própria casa tinha o seu inimigo. Então Davi era um homem muito perseguido. Mas por que ele era tão perseguido? Na verdade, é porque Deus estava com Davi. É por isso. Então, quando Deus está conosco, nós vamos ser sempre relevantes sobre a nossa vida. Vão ter sempre pessoas nos perseguindo. Glória a Deus. Mas isso não é motivo de nós ficarem tristes, sabe? Quanto mais nós seremos perseguidos, sinal que Deus está conosco. Glória a Deus, né? Então, isso faz com que o inimigo se levante contra a nossa vida. E assim acontece coisas sobre a nossa vida. E não é para nós ficar tristes, não. É para nós se alegrar, né? Que Deus está conosco, glória a Deus, né? As perseguições não significam que você está sozinho, não. Pelo contrário, que Deus está conosco, amém? Então nós temos que, aqui no Salmo 133, fala que Davi, ele fez o quê? Diante das afrontas, das perseguições, de todos os levantes, ele continuou confiando em Deus. Ele foi fiel a Deus. E ele fazia o quê? Salmos e cantava, né? Ao Senhor. Entoava salmos, louvores e cânticos a Deus, rendendo graças a Deus por todas as bênçãos que Deus concedia para ele, porque ele sabia que Deus ajudava ele, porque sozinho Davi não tinha forças, mas era Deus que estava com Davi o tempo todo, então Deus ajudava, né? Davi aceita as perseguições, então é essa confiança que Davi tinha no Senhor, é essa confiança que Deus quer que nós tenhamos com Ele também, temos que se largar, depositar nossa confiança em Deus diante da situação. Porque se Deus está conosco e essas perseguições que nós sofremos e todas as situações que passamos difíceis, é porque Deus está conosco, senão que Deus vai nos proteger e vai nos defender. E vai nos proteger, vai nos guardar e vai nos sustentar diante de uma situação. Então essa confiança de Davi nós temos que ter em Deus, tá? Então ele fez o que, Davi? Ele começou a render graças a Deus por tudo que Deus é, né? E de todo o coração, ele faz de todo o nosso coração, nós temos que render graças ao Senhor, na presença do poderoso, de cantar em louvores, nós temos que cantar sem entoar salmos, cânticos a Deus, de gratidão, louvores ao nome santo, exaltar o nome santo do Senhor. Glória a Deus, eu faço seja o nome santo do Senhor Jesus, amém? Porque isso sim é reconhecer
o poder da majestade, divindade de Deus sobre a nossa vida. Porque é Deus que tem o controle de toda a nossa vida. E por mais que nós não entendemos o agir de Deus, né? Muitas vezes, é claro, naturalmente, nós questionamos. Não é uma questão também que a gente vai entrar, não. Nós somos humanos. Questionamos, passamos por situações que nós às vezes questionamos a Deus. Mas não significa que nós vamos questionar Deus como uma maneira de intimar Deus. Por que será que está acontecendo isso, né? Nós passamos uma situação, meu Deus, por que essa prova? Então, mas isso não significa uma coisa negativa. Muitas vezes é uma expressão do ser humano, né? Nós somos humanos. Espeta uma coisa em você, pontuda, você não vai doer, é natural. Então, nós temos essa necessidade, às vezes, de conversar, mas é um diálogo com Deus, não é uma intimação e nem uma murmuração intimando Deus. Deus, por que não? Não é isso. É uma oração, mas de, por Deus, eu não sei se você está passando essa situação, mas eu não sei porquê. Mas é uma oração de súplica, né? Entendimento, às vezes até Deus vai te mostrar o porquê daquilo que Deus permitiu. Às vezes a gente tem que confiar em Deus, né? Mas Davi, ele adorou a Deus, ele deu graças a Deus, rendeu graça, quando começou a cantar louvores a Deus, salmodiou a Deus, por quê? Pela divindade, como Deus ajudava ele reconhecia o poder de Deus na vida dele. E se ele sabia também que se não fosse Deus na vida dele, ele não conseguiria ganhar, guerrear e ganhar as batalhas, né? E todos os levantes de inimigos sobre matar ele o tempo todo, né? Deus protegeu Davi, porque ele era um servo muito amado e querido por Deus e ele não esquecia a divindade, ele sabia adorar a Deus, ele sabia, reconhecia a fidelidade de Deus com ele, e ele também foi fiel a Deus em tudo que ele fazia, amém? Ele sei que ele errou é humano, né? Mas Deus perdoou, ele se arrependeu, e é importante isso, quando nós erramos, nós se arrependemos, né? E Deus é misericordioso e bondoso com nós, amém? E glória a Deus, nós temos que arrependimento de coração, né? Então ele começou, e fala assim no versículo 2, prostar-me, né? Saber que nós temos que prostrar diante de Deus e toda a terra, santos e anjos, está no cântico, que temos que se prostrar diante de Deus, porque quem somos nós, né? Nós não passamos de nada, nós somos pó da terra, então nós temos que fazer uma referência a Deus, né? De respeito pela soberania de Deus. Nós não somos nada perante a Deus, não somos nada, nós somos pó da terra. Nós temos que prostrar diante de Deus, nós temos que reconhecer que nós não somos nada. Quem é Deus? Quem faz é Deus. Quem tudo é dele, para honrar o nome dele, amém? Então, e também nós temos que prostrar diante da casa de Deus, no templo do Senhor. É lá que nós temos que também adorar a Deus, não só lá, aqui nessa casa também, fazer nosso tempo de oração, glória a Deus. Nós temos que adorar a Deus lá e se prostrar diante da majestade do Rei, cantar cantos de louvores na casa do Senhor, de todo o nosso coração, em espírito e verdade, amém? É lá que temos que louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, viver em comunhão com os irmãos, fazendo a obra de Deus para que muitas almas também sejam atingidas e orar em favor do mundo, para a misericórdia do povo de Deus, para que todos nós se salvamos em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Então é isso que Deus quer, que nós faça cântico de louvores para nós vamos clamar a tua misericórdia, né? E a sua verdade, porque a verdade libertará o povo de Deus, a verdade nos libertará, amém? Então é isso que é importante, né? A gente clamar o nome do Senhor, pedir a misericórdia de Deus sobre nossas causas, nossas vidas, assim como Davi, né? E o Senhor mostrará a verdade dele, libertará o seu povo, a verdade libertará, amém? Pois o Senhor é magnificante, é magnífico, ele é majestoso, é poderoso, é rei do universo, é vitorioso, é o Senhor, né? Amém? E nós temos que clamar o nome do Senhor, né? Sempre o santo nome do Senhor Jesus, amém? Glorificar o nome santo de Deus, né? E a tua palavra, porque a palavra de Deus é a presença de Deus na nossa vida, que vem para nos dar livramento, nos proteger, nos guardar, nos fortalecer a nossa vida, né? E nos salvar, né? E quem está debaixo da palavra, até aquela música que tem uma palavra de Deus, tem tudo na vida, porque você tem que guardar a palavra de Deus aonde? Cravá-la aqui no teu coração, né? Para que na hora que vier um problema, você sabe, não, eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. Isso mal que vem na minha vida não vai me atingir, porque Deus me liberou uma palavra. Eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Por isso que é importante guardar a palavra de Deus no coração. Se uma situação que você esteja passando, guarde a palavra de Deus. Até a palavra de Deus no seu coração é o sinal de você estar honrando o nome de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus. É honra também, é louvor. Você está louvando a palavra, você está glorificando a palavra de Deus, porque também tudo de Deus deve ser adorado, né? A palavra, o louvor, as obras de Deus, tudo tem que ser glorificada. Ele é santo, tudo que ele faz é santo, tudo que ele fez, ele criou. Por mais que nós não tenhamos um problema no mundo, a gente pode até julgar, né, muitas vezes,
mas só que Deus faz tudo perfeito. Por mais nosso entendimento jamais vai passar o que Deus tem, o propósito de Deus para cada coisa que acontece no mundo. Nós não temos esse entendimento. Deus dá inteligência para o homem, dá conhecimento, mas nem tudo, né? Ele não revela tudo. Nós temos que confiar e compreender, confiar e descansar e saber que Deus sabe todas as coisas, amém? Agora, Deus, ele sempre fala que nós temos que agradecer sim a Deus sempre, dar culto de orações de graça. Você vê que quando Moisés fizeram a tenda da reunião lá no deserto, né, os sacerdotes escolhidos por Deus foram escolhidos, tudo minuciosamente. Deus escolheu, e mais uma coisa, Deus escolheu, e assim eles tinham que fazer as oferendas, tudo, tinha vários tipos de oferendas, né? E holocausto a Deus, tudo certinho, do jeito que Deus falou, se vocês cumprissem um aizinho daquilo ali, até a pessoa ia morrer, né? Então, era um culto, é tipo uma adoração a Deus, porque antigamente eles queimavam animais, né? Tipo, faziam holocausto com os animais, né? Agora, depois que Jesus veio, aí é o cordeiro, o próprio Jesus, né? O cordeiro, né? Então, ele então, morreu por nós, né? O Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Então, eles faziam holocausto de adoração a Deus em animais, né? Que é o que Deus oferecia a Deus, as oferendas ao Senhor, amém? E nós hoje oferecemos a Deus o culto de louvor e adoração, né? Glória a Deus. E claro, também nós temos que trabalhar na obra de Deus, fazer a obra de Deus, sempre ajudando nas obras do Senhor, né? Na casa de Deus, dizimando. Porque todo mundo fala mal do dízimo, fala isso, fala aquilo, mas é bíblico, é 10% daquilo que você ganha, né? Você tem que contribuir na casa do Senhor, fazer boas ações, dar as ofertas da casa de Deus, porque Deus aceita nossas ofertas, sabia? Ele quer que nós ofertamos, porque ele fala que nós estamos, na palavra dele, de Deus que fala que nós estamos roubando, né? Porque nós ganhamos, nós temos que dar a nossa parte a Deus. Nós não damos, nós achamos que tudo que nós ganhamos é nosso, não é nosso, aqui nada é nosso, é de Deus. Nós temos que dar a parte de Deus para ele, é dele. Tem que devolver aquilo que não é nosso, é de Deus. E não se esqueça, tudo que você dá para Deus, Deus devolve para você também. A gente tem essa mania de não querer ajudar, porque a gente tem essas idealizações no mundo, que tudo que você vai fazer para a casa de Deus vai ficar com o pastor, que pode até ficar com o pastor, pode ficar com o bispo, pode ficar com quem for. Mas importante é que você tem que fazer aquilo do seu coração, não aquilo que as pessoas vão falar. Você tem que fazer as coisas para Deus, tá? Agora, se aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada com o dinheiro que está aí na casa de Deus, quem vai acertar as contas com ele é Deus, não é nós. Então, não deixamos de fazer o bem por causa que as pessoas vai falar que fulano fez isso com o dinheiro. Até que na rua acontece muito isso. Às vezes eu vejo uma pessoa que tem um vício, não é claro que nós não vamos patrocinar vício, porque vício não é uma coisa legal. Mas você não pode também negar, às vezes a pessoa vem e mente para você, como acontece, me dá um dinheiro, eu quero comprar um prato de comida. Às vezes sabe que não vai comprar comida, né? Mas você não pode negar, se você tem, você vai negar? Não pode negar, você não, mas tem gente que fala que não vou dar porque ele vai lá e vai beber. Às vezes a pessoa fala assim, né, então tipo, já aconteceu lá um dia, foi tão engraçado que chegou no ponto do ônibus, então uma mulher, o cara veio pedir para comer, tomar um café, e eu falei, peraí que eu vou te dar. Aí a mulher chegou pra mim e começou até falando, você não vai dar não pra ele não, eu me controlava meu dinheiro. A mulher, você não vai dar não, porque ele vai beber. Eu falei, mas se ele vai beber, o que ele vai fazer com o dinheiro não me interessa, se eu vou dar. Agora a mulher tava regulando meu dinheiro, eu falei, gente, dá licença, né, se ela não quer dar, aí é problema dela, mas eu vou dar. E ela ficou meio assim, eu não vou dar, porque não sei o que, né, porque eu sei que às vezes ele vai beber, ele vai fazer o que, ele quer fazer o que, né, aí vai fazer o que. E é engraçado, né? E é assim que é. Então a gente precisa sempre fazer a vontade de Deus. E sempre agradecer a Deus. Ter a profunda gratidão por todos os dias. Porque se Deus nos deu a vida, a própria vida para nós, para morrer pelo nosso pecado, nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Então nós temos que dar o nosso melhor louvor, a nossa maior oferta, a nossa maior gratidão para Deus todos os dias, porque Deus é que nos mantém de pé. Se nós respiramos, graças a Ele, todo dia, graças a Deus. Dai graças a Deus todo momento, dei graças ao Senhor, amém, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia, e sua misericórdia dura para sempre, glória a Deus, aleluia. Então temos que dar graças, se prostrar diante de Deus, agradecer a majestade, o Rei, né, Jesus, por nos dar ajuda, nos fortalecer, nos mantém vivo, né? Porque se nós estamos debaixo da graça de Deus, quem mantém vivo nós aqui é nós. Enquanto nós estamos aqui vivos, mesmo diante das tribulações, tem gente que já não está mais aqui entre nós, né? Enquanto você está respirando, tem gente que está no aparelho. Enquanto você está falando, tem gente que nem fala, não fala mais, né?
Enquanto você está trabalhando, tem gente que está aí na rua desempregada, precisando desse próprio emprego. Enquanto você tem casa, tem gente que nem casa não tem mais. Então, vamos sempre dar graças em todo momento da nossa vida, agradecer em todo momento, porque na verdade o que Deus faz por nós, Deus deu a vida e Ele continua dando tudo para nós. É que nós, na verdade, assim como o povo lá do deserto, não somos gratos a Deus. Sempre achamos que nós não temos nada. Sempre reclamamos de tudo. Sempre queremos mais e mais e não reconhecemos a bondade de Deus, na verdade, né? Quanto mais Deus, ele sempre está nos dando tudo e nós nunca tá bom. Nunca estamos suficientes, nunca somos gratos a nada. Queremos mais e mais e mais. Porque o mundo ensina a gente assim, né? Acho que para ser bem, para ser feliz, para ser isso, tem que ser isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter... E não. Para nós ser felizes, para nós ter algo na vida, nós temos que ter Deus. Nós temos Deus, nós temos tudo, né? Não adianta você ter tudo, não ter Deus, você não tem nada. Deus me livre, né? Você não tem nada. Você praticamente você não é nada. Porque você é o vento que sopra. É o pó da terra. Agora, se você tem Deus, você tem tudo, né? Você tem força, você tem coragem, você tem garra, você tem segurança, você tem proteção, você tem livramento. Oh, glória, aleluia. Você tem tudo, amém? E você tem a presença. E quem tem a presença de Deus tem tudo. Sem a presença de Deus, nós não temos nada, irmãos. Nada, não somos nada. Somos nada, né? Tem até quem tem a presença já tem tudo. Quem tem a presença já tem tudo mesmo. Tem a presença, tem tudo, porque a presença que nos traz essa alegria, né? Diante das situações, né? Nós temos que dar graças a Deus, sempre ser feliz na presença de Deus, dependendo da situação, né? Porque Deus está no comando. Do contanto Ele sabe a hora de ser Salvador, né? Só nós temos que confiar. E não jamais fazer algo errado sem consultar a Deus. Porque o que acontece muitas vezes, a gente traz problema na nossa vida por causa que nós fazemos coisas sem consultar a Deus e agimos por conta própria, né? Nós, como diz, se apoia no seu próprio entendimento, vai tomando suas decisões sem consultar a Deus e não agrada a Deus, amém? Então vamos louvar a Deus. E eu já falei, e tão interessante, eu estou estudando Salmos, eu estou lendo sobre os Salmos. E esse mês de junho, a própria igreja vai fazer um mês de adoração a Deus. Olha só que maravilha, né? E os Salmos, a gente pode ver que já é um agradecimento a Deus de Davi. Todas as coisas que Deus fez na vida de Davi, do servo de Davi. Glória a Deus, um homem segundo o coração de Deus, né? Oh, glória. Então a gente vê como Deus agiu na vida de Davi. E como Davi foi grato a Deus por todos os livramentos, toda vez que Deus protegeu Davi. E deu segurança e foi fiel a Davi. E assim como Davi foi fiel a Deus, mesmo errando, né? Errar é humano. E mesmo assim não deixou de adorar a Deus, de reconhecer as suas falhas, saber que Deus está no controle de tudo. E não podia fazer nada se não fosse da vontade de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos, né? Que nós colocamos no nosso coração que nós só podemos fazer alguma coisa se for da vontade dele. Tem que estar dentro da vontade de Deus para que as coisas dê certo, né? Então, nós temos que confiar, obedecer, ouvir a voz de Deus e os mandamentos do Senhor, para que a nossa vida flua, as coisas dê certo, segundo a vontade de Deus, amém? E vamos louvar, vamos prostrar diante de Deus, vamos adorar o nome do Senhor, exaltar o nome santo de Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, e dar para toda a honra e toda a glória, louva a adoração, porque Ele merece, né? Ele é Deus, Ele pode tudo, é majestoso, é rei, é poderoso, é glorioso, oh glória. Tudo glória, glória, glória a Deus, aleluia. E é isso mesmo, Deus quer que nós façamos. Vai glorificando, vai louvando, vai adorando. Você está passando dificuldade, então vai ser um mês de adoração. Eu estou me preparando, porque eu sei que esses dias eu estou meio ainda ruim, mas a partir de segunda-feira que vem nós já vamos aqui, vou vir nos Salmos. É os Salmos que eu vou ficar atuando, os Salmos, e nós vamos adorar o Senhor. Eu vou pedir a Deus que cada Salmo, se eu toco no meu coração, uma passagem, uma mensagem do Salmo, e eu trago um louvor. Deus toque para mim louvar o Senhor aqui, e eu creio no louvor, eu tenho fé no louvor, que graças ao louvor a minha casa está de pé. Deus manteve minha casa em pé, adorando a Deus, olha só. Isso é um testemunho. Graças ao louvor, Deus vem movendo o céu sobre a minha vida, glória a Deus. Deus me dando força, porque eu já passei, já contei vários testemunhos aqui, o que aconteceu já na minha vida, quantas lutas eu passei, né? E esse sorriso que vocês veem aqui, você não sabe o que acontece por trás do sorriso. Quantas dores eu já passei, mas Deus me fortaleceu através da adoração a Deus, agradecimento a Deus, porque eu pensei, diante de todas as minhas dificuldades, das minhas dores, em vez de eu ficar prostrado, ficar me chorando, murmurando, Deus, porque é isso? Não, eu comecei a louvar. Eu quero que vocês aprendam, façam isso. Isso é
É uma sabedoria que Deus deu para mim, passar para vocês. Love a Deus. Tá doendo, love. Tá chorando, love. Tá difícil, love. Se é impossível, love. Mesmo que seja que parece que as coisas não estão dando certo, love. Love a Deus. Glorifica o nome de Deus. Você vai ver, se você não olhar para o problema que você está passando e você olhar para Deus, aquilo que vem para te derrubar, não vai te derrubar. Aquilo que vai fazer você parar, não vai fazer parar. É aquilo que vai fazer você achar que não vai chegar onde você quer chegar, você vai chegar. Porque se você olhar para Deus, não olhar para o problema, e você esquecer do problema e continuar adorando a Deus, você vai ver que Deus vai mover os céus sobre a sua vida. E você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, que se ele confia na palavra dele, que ele falou. Naqueles que confiam na palavra dele, porque aqueles que não confiam, só Deus na vida deles, misericórdia, né? Então nós vamos confiar, confiar, descansar em Deus, louvar a Deus, agradecer o nome santo, dar graça a todo momento ao nome do Senhor, louvar e glorificar o nome santo do Senhor, Jesus, aleluia, porque Ele merece toda a honra de louvor e adoração, louvado seja o seu nome, poderoso é o nome do Senhor, amém? Eu desejo uma boa noite. Fiquem com Deus, e a paz do Senhor Jesus, e se puder, né, se sentirem no coração. Por que eu falo se sentir, né? Porque a gente sempre fala que as pessoas para fazer algo têm que ser tocadas, né? Compartilha, né? Dê o like, se não for muito difícil para sua mãozinha dar um cliquezinho aí no canal, para dar um likezinho, né? Para ajudar, fazer com que o YouTube entenda que o vídeo é bom, né? E possa encaminhar para outras pessoas possam ver o vídeo, né? Se você quiser sentir seu coração, né? Porque eu não sei como é o coração, né? Se sentir, façam a obra de Deus. Ajude alguém que está precisando, né? Porque às vezes você não está precisando, mas talvez você tem alguém que está precisando, né? Então sempre tem alguém que está precisando de uma palavra de ânimo, de esperança no coração, né? A palavra de Deus quer ouvir o que Deus tem falado para falar para ela, né? Então Deus abençoe. Fiquem com Deus e a paz seja. Amém? Glória a Deus.